Boa noite, boa noite. Vamos nessa. Sejam bem-vindos a mais um Nutrição em Dose Dupla. Simbora. Vamos entrando. Boa noite, Verônica. Boa noite, Liana. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Oi, mãe. Boa noite. Boa noite. Vamos lá. Boa noite, Lu. Boa noite. Vamos chegando, vamos chegando. Só esperando o Felipe Viana aparecer por aqui. Boa noite. Fala, Elvis Miguel. Boa noite. Olá, Dinorá. Bem-vinda. Ah, agora você tá aqui. Aceitei, vamos ver. Meu amigo Henrique Altran. Grande Felipe Viana. Boa noite, meu amigo. Tranquilo? Tudo incrível, e você? Rapaz, tenho saudade de você na semana passada, viu? Por que, cara? Por que a gente não teve o nosso encontro? Saudade de mim, rapaz. O que é que sou noiva diz um negócio desse? Como é que foi as férias, meu amigo? Bom demais, cara. Bom demais. Deu pra relaxar e pra se estressar também, mas isso é outra história. É normal, o equilíbrio tem que fazer parte da vida da pessoa. Viagem com filho aborrecente sempre tem um estressezinho aqui. Se você conseguisse uma sem estresse, meu amigo, você era um homem completo, viu? E olha que a minha noiva já me considera um homem bem completo, viu? Eita, beijou o ombro. Ei, cara, tá tudo bem por aí? Como é que estão as coisas? Tudo tranquilo, tudo jóia. Tranquilo? Tudo jóia. Por aqui, Bom tudo demais. beleza. Deixa eu abrir aqui o nosso roteiro. Rapaz, hoje a gente vai falar sobre um tema Pois que é, cara. parece simples, mas que quando você vê esse roteiro aqui, a gente vê o quanto tem a falar sobre isso, né? Pois é, cara. O que acontece, eu estava até falando sobre isso nos stories. O que acontece é que se leva... É uma substância tão banal, essa, né, que nós estamos bebendo aqui agora. É um negócio assim tão banal e tão onipresente no nosso meio que a gente não dá o devido valor. Isso. E aí, por desconhecimento, os profissionais acabam transformando a água numa recomendação. Não, você tem que beber muita água. Ah, mas é porque eu estou com constipação, está faltando água. Ah, porque eu estou assim, está faltando água, tem que beber água, tem que não sei o quê. Mas e o conhecimento para entender por que é que tem que beber água? E será que é só água que é suficiente beber? Será que não precisa vir acompanhado de outra coisa? Será que precisa ser água alcalina? Será que sabe? Tem todas essas coisas aí que é interessante a gente conversar com a galera que está aí hoje escutando a gente, né? Sim, certeza. Então vamos ver. Aquele vídeo que você mandou no grupo, ele é bom. A gente vai falar dele, mas ele é bom e assim, ele engana facilmente uma pessoa ou outra. Porque aquele vídeo ali, ele usa de estratégias de falácia da autoridade, né? Porque o cara, né, eu sou engenheiro químico, né? Então, se eu sou engenheiro químico, eu sei de tudo de química, né? E aí pega um blogueirinho que fica expandindo aí a mensagem, pronto. Aí o negócio toma proporções gigantescas, né? Verdade. Então, é interessante a gente esclarecer todos esses pontos. Bom, hoje, então, o nosso objetivo é falar sobre água, né? E o que eu acho interessante a respeito dessa molécula, Felipe, e quando eu dava aula de bioquímica no ensino médio, eu passava pelo menos umas 3 aulas falando só sobre água. Porque, olha só. É um universo de coisa que dá para você falar. E como é a substância mais abundante no planeta Terra, que não deveria se chamar Terra, deveria se chamar planeta Água, né? Isso. Então, como é a substância mais abundante que tem, a gente acaba tendo uma relação muito próxima com a água,
né? E a gente depende muito da água. Então, praticamente tudo que acontece no nosso corpo acontece em meio aquoso. Ou acontece em meio aquoso, ou é influenciado pelo meio aquoso. Tá entendendo? Então, assim, na prática, tudo que a gente tem no nosso corpo depende de água para acontecer. Né? Então, as reações enzimáticas dependem da água para acontecer. A estrutura do DNA só é possível porque existe água ao redor dele. A estrutura das proteínas só é estrutura dessa forma por conta da água. Né? O processo de respiração celular e produção de energia só acontece por conta da água. Então, tudo tem a ver com água dentro do nosso corpo. Por conta disso, é interessante a gente conhecer um pouquinho mais. A água ela tem uma série de propriedades, Felipe, que são propriedades que são bem características. Primeiro, né, para o pessoal que está aqui assistindo a gente, todo mundo conhece a fórmula química da água, H2O. Né? Então, H2O significa o quê? Significa que ela tem um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio, certo? Então, voltar um pouquinho aí para a 8ª série, né, quando a gente começou a estudar química, né? A gente sabe que os átomos, para se estabilizar, eles precisam compartilhar elétrons, né, para fazer as ligações chamadas ligações covalentes. Né? Então, os átomos, quando compartilham elétrons, eles acabam se estabilizando. E eles tendem a imitar a configuração dos gases nobres. Né? O último grupo lá, o grupo 8A, né, da tabela periódica, que tem lá os gases nobres, hélio, xenônio, argônio, essa coisa toda. Então, o hidrogênio tem apenas um elétron na sua estrutura. Para ele se estabilizar, ele imita o hélio, que tem 2 elétrons. Então, ele compartilha, pega um átomo, um elétron para compartilhar e ficam 2, e aí ele se estabiliza. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Para ele se estabilizar, ele precisa de 2, para ficar com 8. Né? Então, ele pega 2 hidrogênios, que tem cada um, aí compartilha os elétrons e fica todo mundo bonitinho. Então, essas ligações são chamadas ligações covalentes. Tá? É diferente da ligação, por exemplo, que a gente tem no sal, o cloreto de sódio. Né? Porque o sal, a ligação que tem lá é uma ligação do tipo iônica. O que é uma ligação iônica? É uma ligação onde você tem o sódio, que é positivo, o cloro, que é negativo, e aí você tem positivo e negativo se atraindo. Certo? Então, são ligações diferentes. Agora, essa ligação da água, ela tem uma característica interessante. Por quê? Porque o átomo de hidrogênio, existe uma propriedade dos átomos chamada de eletronegatividade. A eletronegatividade, ela diz, de acordo com o átomo, ela diz pra gente quanto esse átomo atrai os elétrons para próximo de si. Quanto mais eletronegativo, mais ele atrai os elétrons para próximo de si. É tipo assim, vamos imaginar que a gente estabeleceu uma sociedade, eu e você, tá? Uhum. Só que eu estabeleci uma sociedade e a sociedade é 70% para você e 30% para mim. Então, a estrutura da sociedade está mais do seu lado do que do meu lado. Apesar da gente compartilhar a mesma empresa. Tá entendendo? No caso do oxigênio e do hidrogênio, é mais ou menos a mesma coisa. Eles têm uma sociedade dos elétrons, só que os elétrons ficam mais próximos do oxigênio do que do hidrogênio. Sim. Então, existe na água 2 polos. Um polo negativo e um polo positivo. O polo positivo é por conta dos hidrogênios, porque os hidrogênios deixam o elétron mais com o oxigênio. E o polo negativo é por conta do oxigênio. Então, essa característica de ter esses polos separados é que torna a água tão interessante. Por quê? Porque é uma substância pequena. Quando você pega outras substâncias dentro da química orgânica, quando você pega, por exemplo, o etanol, quando você pega, por exemplo, a acetona, são substâncias grandes, mas que não têm as mesmas propriedades da água. Tá entendendo? Então, a água é uma substância pequenininha, mas é uma substância pequenininha que tem muitas propriedades interessantes de substâncias grandes. Entendeu? E é justamente por conta dessa questão da polaridade. Então, eu tenho um polo que a gente diz que é parcialmente positivo e um polo parcialmente negativo. Então, se eu tenho um polo positivo e um polo negativo, quando eu pego 2 águas e aproximo, o polo negativo se atrai com o polo positivo. Ou seja, o oxigênio de uma molécula fica atraído pelo hidrogênio da outra molécula. Isso aqui, essa atração, chama-se ponte de hidrogênio, ou ligação de hidrogênio. Certo?
ela acontece na água e em diversas outras substâncias. As fitas do DNA, por exemplo, elas são aproximadas por pontes de hidrogênio. Uhum. A estrutura das proteínas, né? A estrutura tridimensional das proteínas, ela é mantida também por pontes de hidrogênio. Então, as pontes de hidrogênio são muito importantes para a gente. Então, já que eu tenho essas pontes de hidrogênio, e essas pontes de hidrogênio exercem uma certa atração, isso faz com que a água tenha algumas propriedades interessantes. Por exemplo, o ponto de fusão da água, que é zero, né? Que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, o ponto de fusão da água é um ponto relativamente alto. Porque quando você pega substâncias maiores até, alguns álcoois, por exemplo, o ponto de fusão é negativo. Menos 10, menos 15. E a água, uma substância pequenininha, tem um ponto de fusão maior, que é 0 grau. E o ponto de ebulição da água também é alto. São 100 graus. Entendeu? Então isso é super legal para a vida na Terra. Então é interessante porque é uma molécula perfeita para uma situação perfeita, que é a situação de vida na Terra. Entendeu? Prato cheio para quem quer trabalhar com o criacionismo e essa coisa toda, né? Uhum. Então é uma combinação muito interessante. E não tenho nenhuma dúvida de que de repente teve até um dedinho aí de alguém superior. Mas o que é fato é que a distância do Sol para a Terra é a distância que permite que a temperatura do planeta fique compatível com água líquida, no estado líquido. Né? Então, o negócio meio... fosse um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, a gente estava em marrons. Altran, esse dedinho aí é uma coisa que a gente nunca vai saber, entendeu? Eu estava uma vez numa discussão com um amigo meu, que ele é teólogo, né? Aí já viu, né? Aí ele faz, rapaz, ó... Eu vou lhe fazer a pergunta, Altran, que ele me fez. O homem consegue fazer água? Não. Duas coisinhas só que se unem ali. Ele disse, rapaz, não tem condições, é muita coisa que tem que ter acontecido, entendeu? Ou então alguma mãozinha de alguém superior. Se o cara parar pra pensar nisso, o cara fica horas e horas viajando, viu? Para isso existem as religiões, né? Para tentar explicar essa parte. Sim, Quem sabe depois da morte não tem alguma coisa e a gente aprende lá, né? Também tem essa possibilidade. Vai que, né, a gente aprende alguma coisa por lá. Bom, independente disso, vamos trabalhar com o que nós temos de concreto nas nossas mãos. Água. Então nós temos água, nós temos alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, temos um alto calor de vaporização, ou seja, eu preciso, para eu poder evaporar a água, todo mundo aqui já fez a experiência de pegar álcool e botar na mão e sentir aquele friozinho que se forma, né, que se dá quando o álcool evapora. Isso não acontece quando você bota água na mão. Por que não acontece? Porque a água tem um calor de vaporização mais alto. Precisa de mais temperatura, precisa de maior introdução de energia para poder ela evaporar. E por que acontece? Por conta dessas ligações de hidrogênio, dessas pontes de hidrogênio, que seguram as moléculas de água. Porque no estado sólido, vamos só lembrar isso da física lá, no estado sólido a densidade é maior, as moléculas estão vibrando menos e estão mais próximas. No estado líquido elas estão um pouco mais separadas e vibrando mais. No estado gasoso elas estão muito separadas e vibrando rápido. Então, para elas poderem adquirir, para as moléculas de água adquirirem essa conformação vibracional maior e passar para o estado gasoso, precisa de muita energia. Entendeu? Outra coisa interessante também é o alto calor específico da água. É por isso, por conta desse alto calor específico, que quando você vai para a praia de manhãzinha cedo, a água está fria, aí ela vai esquentando ao longo do dia. Quando você vai botar os pés na praia 6 horas da noite, a água está quentinha. Ela demora para esquentar, areia, né? Ela demora para esquentar e demora para esfriar. É diferente da areia. A areia tem um calor específico mais baixo. Ela esquenta super rápido e esfria super rápido. Certo? Então, de tardezinha a areia está geladinha, né? E a água morninha. Exatamente. E a água está quentinha no mar. Então, lógico, se tiver tido um dia de sol. Se o dia tiver tido todo nublado, a água vai estar fria porque não teve incidência de calor. Né? Mas o legal é que todas essas propriedades, elas se encaixam perfeitamente naquilo que é suficiente para a gente ter vida. Essas propriedades, elas vêm exatamente das pontes de hidrogênio. Tá entendendo? Além disso, tem uma outra característica. Né? A pessoa fica viajando, né? Cara, dá pra Meu amigo, muito, muita coisa que tem que ter acontecido. E é ter só dado da certo. água.
É só na água, bicho. É só na água. Legal é isso. Uma coisa que eu acho legal da água, cara, é que quando ela se solidifica, ela não diminui de volume. Tudo que se solidifica diminui de volume. Isso. Certo? Quando você pega, por exemplo, ferro. Se você derreter o ferro, ele aumenta de volume. Na hora que ele se solidifica, ele diminui. Tá entendendo? Então, todo sólido é mais denso, do que o seu líquido respectivo. Certo? Se eu pegar ferro sólido, é mais denso do que ferro líquido. Se eu pegar, sei lá, pensa em alguma substância. Acetona sólida é menos densa do que acetona líquida. E por aí vai. A água é o contrário, a água é diferente. Por conta dela estabelecer essas pontes de hidrogênio, na hora que ela se solidifica, as moléculas não conseguem se aproximar para diminuir a densidade. Na realidade, elas não se aproximam, elas se distanciam e se estabilizam numa distância maior do que na água líquida. Então, isso faz com que você tenha uma densidade menor do que na água. Todo mundo já viu isso quando botou uma cerveja no congelador e esqueceu. Aí a cerveja, papoca. Por que papoca? Porque aquela cerveja, a maior parte é água. Na hora que ela aumenta, que ela congela, ela aumenta de volume e estoura a garrafa. Entendeu? Então, essa propriedade ela é fundamental. Imagina que a água seguisse a mesma propriedade dos outros sólidos. Ou seja, o sólido fosse mais denso. Então, se eu tenho o mar, pensa comigo, se eu tenho o mar, e aí eu tenho uma era glacial, aí congela a primeira camada do mar. Se o gelo fosse mais sólido do que a água, ele afundava. Mais sólido não, desculpa, mais denso. Ele afundava, ia lá para baixo. Lá embaixo é mais frio ou mais quente? Mais frio. Então ele não derretia. Aí a primeira camada aqui de novo congelava e caía também. Ia ficando gelo. Daqui a pouco você não tinha mais água, só tinha gelo. Toda a vida morreria. Altran, eu lembro até da página do meu livro de física, de química, da 8ª série, que falava isso. Tinha lá escrito comportamento anômalo da água. É isso ou não é? É exatamente isso aí. Meu professor Montoni, eu gostava de química e física. Meu amigo, eu ficava viajando. Eu disse, meu amigo, isso não tem condições não. Como é que pode? É bom demais. Muito massa, né? É muito legal. Então, quer dizer, o gelo, por ser menos denso do que a água, ele flutua. E por flutuar, ele permite a vida no mar. Porque se ele não flutuasse, com o tempo, você teria um mar totalmente congelado. Sim. E mesmo que você tivesse calor vindo de fora, ele não seria suficiente para derreter o gelo e ficar nas camadas mais baixas. Uhum. Tá entendendo? Mas como o gelo não afunda, então ele fica sempre na superfície, congela, depois degela, e lá embaixo fica tudo líquido e os peixinhos ficam todos vivos e não tem problema. Ele veda, né? Ele meio que veda ali. Exatamente. Né? Outra propriedade interessante. Exatamente porque ela tem polos positivos e negativos, eu consigo dissolver sais na água. Porque, lembrando do que eu falei no começo da live, cloreto de sódio. O sódio é positivo, o cloreto, é negativo. Então, a parte negativa do cloreto de sódio, o cloro, se conecta na parte positiva da água, e cria-se aí um mineral com um bocado de água ao redor, conectada pela parte positiva, e o sódio, que é positivo, cria um bocado de água ao redor dele, conectado pela parte negativa. Por isso é que quando você pega o sal e bota dentro da água e você mexe, ele se dissolve. O que acontece quando dissolve o sal é a separação do cloreto e do sódio. Isso gera uma condutividade, porque a água passa a conduzir corrente elétrica. Por quê? Porque ela tem esses polos. Tá entendendo? Por que a borracha não conduz eletricidade? Exatamente porque não tem essa condutividade, não tem esses polos. Entendeu? Então isso é um ponto interessante também. E o outro ponto interessante é o que a gente chama de tensão superficial da água. O que é a tensão superficial da água? Todo mundo já fez isso, alguma brincadeira dessa natureza. Eu fiz muito, brinquei com isso lá nas férias agora. Você tem uma lagoa, um laguinho mar, bem calminho, aí você pega uma pedra e joga assim, tchum, aí a pedra faz pim, 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 e depois afunda. Por que a pedra bate
bate na água e não afunda logo de cara. Porque a água tem uma tensão superficial. Essa tensão superficial da água está conectada diretamente por conta das pontes de hidrogênio. É a tensão superficial da água que faz com que eu tenha as gotas se formando. Entendeu? As gotas só se formam porque eu tenho essa tensão superficial. E essa tensão, ela é fundamental para a vida. Tem animais que conseguem caminhar sobre a água. Insetos que conseguem caminhar sobre a água porque eles usam essa tensão superficial. Nós temos no nosso pulmão os alvéolos pulmonares. E os alvéolos pulmonares, eles têm a característica de transferir oxigênio. Só que existe água dentro dos alvéolos. Na hora que esses alvéolos, se eles perderem uma outra substância que tem dentro deles chamada surfactante, esses alvéolos eles colapsam. O surfactante diminui a tensão superficial da água, porque se não diminuir, eles entram em colapso. É por isso que tu pode respirar água. Porque se eu colocar água dentro do pulmão, eu faço a tensão superficial fica tão grande que colapsa os alvéolos. Entendeu? Aí tem uma outra coisa, que essa é a parte mais importante toda para a gente, né? Para o pessoal que está tentando entender por que ele está falando sobre água, que é a questão do semelhante dissolve semelhante. Se a água é uma substância polar, portanto, ela tem polos, então ela vai dissolver substâncias que são polares, que também possuem polos. Então, se eu pegar álcool e água, eu misturo, os dois têm polos, eles se dissolvem. Se eu pegar gasolina e água, eles não se misturam. Por quê? Porque a água é polar, mas a gasolina ela é apolar. Então não há essa mistura. Por isso é que no nosso sangue não dá para transportar gordura solta. Porque a gordura ela é apolar. Entendeu? Então, para eu transportar gordura no meu sangue, eu preciso envolver essa gordura com uma substância que tenha uma parte polar e uma parte apolar. Ou seja, essa substância por fora ela é polar, então interage com a água, mas por dentro ela é apolar e interage com a gordura. Entendeu? Foi bem feito o projeto, Beltrão. Foi bem feito o projeto. Aí essa substância, essa partícula é uma lipoproteína. Os E a famosos... nossa... Os famosos... Os famosos LDL, HDL, esse babado todinho. E a nossa membrana plasmática da célula, ela também tem uma natureza que tem uma parte polar e uma parte apolar. Exatamente porque dentro da célula tem água e fora da célula tem água. Mas se a substância da membrana plasmática fosse toda polar, ela dissolvia e eu não tinha célula. Misturava tudo. Eu tenho que ter uma estrutura que seja polar por fora e por dentro. E no meio do caminho ela seja apolar, para formar a estrutura. Então, por isso é que a nossa membrana plasmática é uma bicamada lipídica. Por dentro, o sanduíche é como se fosse um sanduíche. Então, o recheio do sanduíche é apolar, é gorduroso, e os pães do sanduíche são polares, dissolvem em água. Então, essa estrutura ela fica intacta. E aí eu posso ter, nessa estrutura, proteínas embebidas, eu posso ter carboidratos embebidos, eu posso ter substâncias passando, tá entendendo? Então, o negócio é muito bem feito. A água é uma substância que é fundamental para a vida e a gente não dá o devido valor para ela. Tá entendendo? Aí tem gente que o cara diz, rapaz, beba água. E o cara bebe meio litro de água por dia. O cara não consigo não uma garrafinha dessa. Do meu amigo, se você perder para uma garrafa de água, você vai ganhar para quem nesse mundo? É verdade. Não é verdade. Agora, a água tem essa propriedade, Felipe, agora entrando nessa questão sobre esses mitos sobre a água tem uma propriedade, assim como qualquer outra substância, que é o chamado pH. O que significa pH? pH é potencial hidrogeniônico, ou seja, potencial de liberar hidrogênios, né? Ou de absorver hidrogênios, certo? Então, se uma substância libera hidrogênios, libera prótons, na realidade, né? Liberam somente a parte positiva do hidrogênio, essa substância é chamada de substância ácida.
Então ela diminui o pH. Se essa substância recebe prótons de hidrogênio, essa substância aumenta o pH. Portanto, é uma substância básica. Tá? A água ela está bem no meio. O que ela recebe, ela doa. O que ela recebe, ela doa. Então ela não causa variação do pH. O pH vai de 0 a 14. A água, portanto, a água pura, a água destilada, H2O puro, é pH 7. Nem é a mais, nem é a menos. Certo? Só, Felipe, que a gente não pode beber água pura. Nós não podemos beber água destilada. Você sabia que a gente não pode beber água destilada? Sabia. Por quê? Não sei. Uma pergunta interessante. É. Né? Por quê, hein? A nossa membrana plasmática é uma membrana que permite a passagem de sais. Se eu tenho muito sal de um lado e pouco sal do outro, o que é que vai acontecer? Ou o sal passa de onde tem mais para onde tem menos, ou a água passa de onde tem menos para onde tem mais. Desidratação. Certo? Então, se eu bebo água destilada, eu tenho um aumento do influxo de água a tal ponto de diluir demais o conteúdo das minhas células. Tá entendendo? Que é o contrário de eu beber água do mar. Se eu beber água do mar, o que é que acontece? Eu desidrato. Por quê? Porque a água do mar tem muito mais sal do que o meu corpo. Aí eu vou ia falar perder isso água. agora. Entendeu? Então eu não posso nem beber água extremamente carregada de sais, que seria uma água que eu chamaria de hipertônica, nem posso beber uma água hipotônica. Eu devo beber, melhor estratégia é beber uma água que tenha uma concentração mais próxima possível da concentração do meio. Essas águas que a gente está bebendo aqui agora contém uma concentração de sais, não é um soro fisiológico, 0,9% que é a concentração. Né? Por isso é que a gente bota um salzinho para ampliar o poder de hidratação. Tá entendendo? Porque existem outros mecanismos também aí. Existem mecanismos de transporte ativo de íons que também tem na membrana plasmática da célula. Agora, quando eu perco muitos sais pelo suor, eu preciso repor esses sais também. E o melhor veículo para repor sais é pela água. Entendeu? É por isso que a galera usa o isotônico. Certo? Só que eu também não posso viver bebendo apenas isotônico. Certo? Esse que é o ponto, né, Altran? Chegar nesse equilíbrio aí. Tá entendendo? Da mesma forma, Felipe, que uma água que é uma substância que é muito ácida, ela pode causar problema. Uma substância que é muito básica também pode causar problema. Tá entendendo? O meu corpo ele mantém uma regulação muito fina da acidez e da alcalinidade. Essa regulação da acidez e da alcalinidade ela é fundamental para o meu corpo funcionar. Por quê? Porque as proteínas do meu corpo precisam de um meio constante de pH. Se o meu sangue fica muito ácido ou muito básico, melhor, muito básico ou muito ácido, né? Ou seja, se o pH sobe ou o pH desce mais, as proteínas perdem a forma. Na hora que ela perde a forma, ela não consegue executar a função dela. E na hora que ela não consegue executar a função, nós estamos lascados. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, né, com propagandas aí que faz água que vai alcalinizar, não sei o quê. Exatamente. Aí o que é que acontece? O que acontece é o seguinte, a galera fica inventando essa história de água alcalina. Só que o corpo, ele não é burro. As pessoas esquecem que o nosso corpo tem uma inteligência intrínseca dele. E ele aprendeu a controlar o pH do sangue. Então, se eu como uma coisa muito ácida, para começar, essa coisa muito ácida, ela não vai entrar ácida no meu corpo. A primeira coisa é essa. Porque ela vai passar pelo estômago, ela vai passar pelo intestino, até ela ser absorvida. Essa é a primeira coisa. Então não adianta eu pegar a fitinha de pH e medir essa água que eu estou bebendo aqui. Por quê? Porque existe muita coisa que vai acontecer até essa água que está aqui ser absorvida. Ela vai ter uma influência sobre o pH do meu sangue? Provavelmente vai ter uma influência muito pequena sobre o pH do meu sangue. Tá entendendo? Por quê? Porque o meu corpo tem mecanismos de regulação. Essa história de ser obrigatório de você beber água alcalina, porque a água ácida vai acidificar o seu corpo, não existe. A não ser que você esteja com um problema nesse sistema.
Mas, via de regra, ninguém tem problema nesse sistema. Até porque o pH ele é em logaritmo de base 10. Então, qualquer pequena alteração no pH significa uma grande alteração nas concentrações de íons H+. E o corpo não tolera isso. Tanto é que o corpo mantém o pH do sangue entre 7,2 e 7,4. Ele só permite variação de 0,2, cara. É só uma variaçãozinha bem pequenininha. Entendeu? Então não vai ocasionar um problema dentro dessa perspectiva. O pessoal fica com a história aí de vender filtros que faz a água ficar alcalina e tudo mais, e vende super caro, mas não faz a mínima diferença. Tá entendendo? Faz a diferença pro dono da fábrica, né? Para ele faz. Eu acho que uma boa água é a boa e velha água mineral, né, Altran? Ela é relativamente equilibrada, tem uma concentração bem menor de flúor, né? Exato. Que a água que vem em filtro, ela é uma água com flúor. A água tem da flúor em todo tem canto. Flúor. A água da torneira é fluoretada na fonte, né? Uma água mineral, ela é uma água mais tranquila. Agora, qual é o segredo para você consumir, por exemplo, uma água dessa daqui? São duas coisas. Fala. Não, eu ia dizer saber a fonte da fonte. Primeira coisa. Porque o que é que acontece? Essa água que eu estou bebendo está em embalagem plástica. A tua também, né? Já não é o ideal. Longe. Já não é o ideal. O ideal era a gente estar bebendo uma água mineral que tivesse uma embalagem de vidro. Tá? Custa R$30 uma garrafa. Pois é, aí o problema é esse, né? O problema é que o bolso não aguenta. Né? Mas olha só, se você for pegar uma água que seja de garrafa de plástico, pegue uma água que seja produzida o mais próximo possível da sua casa. Isso. Ou do seu estado. Por quê? Porque essa água ela é transportada no caminhão, certo? Se ela é transportada no caminhão, ela é transportada sob incidência de luz solar. Tá? E aí essa luz solar acaba fazendo com que esse plástico esquente e esse esquentamento aumenta a liberação de xenobióticos, de substâncias na água. Então, quanto mais distante a água que você compra, maior exposição de xenobióticos você vai ter na água. Se você tem uma água que você comprou, por exemplo, eu moro em Fortaleza, essa água eu veio de onde? A minha, eu tô vendo isso aqui agora, não foi nem eu que comprei. Mas a minha veio de Alagoas, já é longe pra caralho. Fonte Santa Rita. Deixa eu ver. Onde é que ela fica? Paraíba. Paraíba. Tá melhor. É bem pertinho de ti. Essa Indaiá aqui. Né? Paraíba é bem pertinho de ti. Pertinho. Né? Então já é uma água que tem uma quantidade de xenobióticos. Agora imagina, se você compra uma água que veio de São Paulo. Tá eu acho que essa ela não veio de avião aí no ar-condicionado. Não veio mesmo. Tá entendendo? Eu acho que essa tua água é da Coca-Cola, né? Essa tua água é da Coca-Cola, né? Eu acho. É da Coca. Acho que é por isso que ela pega canto mais central e distribui para o Brasil. Exatamente. Então, isso é uma coisa que precisa ser observada na hora que você vai comprar, tá? É claro que se você tiver uma água que tenha um pH mais próximo de 7, tá legal. Por quê? Porque 7 é o pH neutro, é o pH que deveria ser toda a água. Tá entendendo? Essa minha aqui, por exemplo, pH 6,02. Ainda é um pH ácido, mas é muito pouco ácido. Entendeu? Pra você ter uma ideia, o pH do meu estômago é 1. A tua aí, quanto deu o pH? Eu tô procurando. Maria, acho que nem botaram. Isso é um sinal ruim. Tem que ter, cara. É porque tá escondido aí. Eu sei, pera aí. Rapaz. Enquanto tu procura aí, deixa eu responder aqui a pergunta. A Tício perguntou o seguinte: e o que vocês acham das garrafas que estamos usando hoje? É exatamente isso que a gente está comentando, Tício. O ideal é que sejam garrafas que não tenham plástico, que seja garrafa de vidro. Se a garrafa de vidro estiver muito cara, né? Se a água mineral em garrafa de vidro estiver cara, a garrafa de plástico que você tenha pelo menos uma proximidade maior da fonte, né? A 25 graus, Altran. 4,95. A tua água já é bem mais ácida do que a minha. Mas o que é importante entender é o seguinte:
Não é essa diferença de um ponto no pH que vai fazer o organismo do Felipe ficar muito mais ácido e ele vai ter um problema sério com relação a isso. Não, pessoal. Isso tudo é controlado bem direitinho. Os rins fazem esse controle bem direitinho. É porque a galera tem essa história, Felipe, de que o ambiente ácido causa câncer. Só que não é isso. O câncer, ele está em um ambiente ácido porque ele, câncer, gera o ambiente ácido. Sim. Tá entendendo? A gente não gera um ambiente ácido quando a gente toma uma água como essa, com pH 6 ou com pH 4. Uma água dessa não altera o seu ambiente. Não altera nada. Tá entendendo? Por quê? Porque o corpo faz esse controle o tempo todo. Tá? O limão. Hã? E o limão? O que é que você tem a me dizer? O limão já tem um pH bem ácido. Tanto é que se você faz, por exemplo, limonada e bebe muita limonada, pode haver desmineralização óssea por conta do excesso de acidez. Mas aí é um caso específico. Você também tem desmineralização óssea se você ficar tomando muita Coca-Cola, por exemplo. Sim. Que é ácido. Entendeu? Certo? Outra coisa interessante também que vale a pena ressaltar é em relação à dureza da água. Tem determinados sais, como cálcio, magnésio, que aumentam a dureza da água. E uma água muito dura não é uma água interessante, porque ela pode causar também outras questões. Né? Pode não ser uma água própria para consumo. Entendeu? Sempre lembrar o seguinte, toda vida que eu coloco uma quantidade muito grande de íons positivos, como cálcio, por exemplo, que tem 2 cargas positivas, esse cálcio ele tende a capturar íons de hidrogênio. Portanto, aumenta a alcalinidade da água. E isso é um problema. Não posso ter isso aí indevidamente. Certo? Outro ponto interessante também para se comentar a respeito da água, cara, é essa questão da quantidade de água que a gente deve ingerir, né? Esse é um ponto extremamente interessante. Primeiro, é aquilo que a gente aprende na faculdade, de 35 ml por quilo de peso, que não existe não existe a fonte dessa quantidade, né? Isso é uma viagem que apareceu. É uma viagem, exatamente. Não sei veio de quem? Ora, não sei de onde foi que apareceu essa história, né, de 35 ml. Mas uma boa quantidade de água, né, de você tomar não ficar com sede. O ideal seria a gente beber água quando tiver sede, né? Esse seria o ideal. O problema é que tanto crianças quanto idosos, o centro de controle da sede começa a ficar meio alterado. E aí é muito comum essas pessoas não beberem a quantidade suficiente de água, né? E no caso nós que trabalhamos sentado o tempo todo, né? Então, por exemplo, hoje eu fiz 6 consultas, né? Então, hoje foi um dia lotado. 6 consultas, o pessoal conversou bastante. Então foi 1 hora, foi uma consulta atrás da outra. Então, se eu não tivesse que comer um copinho de água o tempo todo bebericando, eu não tinha bebido água, entendeu? E isso pode ser um problema também, certo? Então, se você tem a possibilidade de levantar e ir beber água, faça isso. Se você não tem essa possibilidade, tenha uma garrafinha perto de você. Sim. Entendeu? Para você beber quando tiver sede. Não deixa para beber só depois, não. Eu sempre dou uma dica para... Assim, quando eu vejo que a pessoa precisa ingerir mais água e não tem... Às vezes a rotina dela não deixa. Enfim, não era desculpa, mas já que existe, eu digo, ó, bota um despertador aí, ó, de hora em hora. De 8 às 5 da tarde. Quando tocar, tome 300 ml. Pronto. Tipo como uma coisa obrigatória. Exato. Mas aí você consegue ir para mais ou menos 3 litros ali. Chega assim, faz com que ela não tenha essa sede a ponto de desidratar. Tem gente que só vai tomar água quando tá dor de cabeça já. 2 litros, entre 2 e 3 litros é uma quantidade de água que supre a necessidade para a grande maioria das pessoas. Verdade. Né? Agora, uma coisa interessante, Felipe, você falou aí de sugerir as pessoas para beber água. Tem aplicativo para fazer isso, né? Tem. Tem aplicativo para fazer isso e tem também, Felipe, tem até garrafa que monitora isso. Verdade. Garrafa conectada no celular. Entendeu? Verdade. Você vai beber, por exemplo, a garrafa tem, sei lá, 2 litros. Aí você enche a garrafa e vai bebendo. E ela vai, de acordo com o que você vai bebendo, ela vai avisando o seu modo. Ela vai só calculando. meio litro. Você tá entendendo? Então, quer dizer, hoje, assim, com a tecnologia, ficou muito fácil de você lembrar de beber água.
Ficou. A pessoa que não bebe água é porque ela está precisando de uma perda, né? Porque está precisando acordar para entender. Outra coisa interessante também, Felipe, é em relação à questão de você beber água demais. Uhum. É importante entender isso aí também, porque a gente que trabalha com dieta cetogênica, com dieta low carb, muitas pessoas que são nossos pacientes fazem jejum, né? Quando os nossos pacientes fazem jejum, o que é que acontece? Jejum, ele naturalmente faz você perder sódio, perder sais, pela urina e pela atividade física, né? Pelo suor que você está exalando. Então, essa perda de sais, ela precisa ser reposta. E aí a pessoa, ela bebe água sem sal. Então, ela está perdendo sal pela urina, portanto, o meio dela interno está ficando menos concentrado, e ela ainda bebe água sem sódio, Mais e aí diluído. diminui ainda mais a concentração. Aí a pessoa fica lenta, fica com sonolência, fica... Perde rendimento de perde treino. rendimento de treino, fica com dor de cabeça, pode sentir náusea. Ah, Isso. mas é porque eu deixei de comer o carboidrato. A culpa é do carboidrato. Não. A culpa é que você não está botando sódio para dentro, que é uma coisa que nós chamamos de hiponatremia. Existe uma hiponatremia, que é a hiponatremia que você tem quando você está internado, que é uma queda grande, brusca, na concentração de sódio que você tem. Mas pequenas concentrações a menos podem ocasionar uma diferença de pressão de sanguínea que pode gerar essa náusea, esse cansaço, entendeu? Então é muito importante. Se você está em jejum, ou se você está fazendo uma dieta de baixo carboidrato, primeiro, tome água com sal, não precisa ser água salgada, água levemente salobra, tá? E salve normalmente os seus alimentos. Tão importante quanto a água é aprender a importância do sal. São duas coisas que estão ligadas diretamente. Uma paciente minha, ela tinha começado a fazer a dieta, sabe, outra? Eu meti ela numa cetogênica, assim, que ela já estava um pouco adaptada. Aí no segundo dia ela disse, Felipe, eu tô morrendo de cabeça aqui, não sei o que é que eu faço, não sei o que, eu vou comer alguma coisa. De calma, bota um salzinho embaixo da língua. Ela disse, eu só tenho sal refinado. Eu disse, ó, vai ter que ser. Não é o ideal não, mas vai ter que ser. Bota um pouquinho aí, em 5 minutos, me diga. Aí ela disse que melhorou, entendeu? Foi instantâneo, a vida voltou para ela. Vai levar sal integral na bolsa, tem que levar. Exatamente. Tem a Dinorá Cardoso, ela fez 2 perguntas. A primeira pergunta ela fez em relação ao deutério. Deutério é uma espécie de hidrogênio que tem mais de um próton, né? Tem 2 prótons, se não me engano, o deutério tem 2 prótons. Então, é um hidrogênio diferente, certo? Então, esse hidrogênio ele não é comum de encontrar em águas, tá? Então, existe sempre uma determinada proporção desse tipo de hidrogênio, assim como a gente tem sempre uma determinada proporção de carbono 12 e carbono 14 no nosso organismo, tá? Água com muito deutério pode não ser interessante, tá certo? Ou seja, uma água que é chamada água pesada, tá? É engraçado, né? Água dura, água pesada, mas água pesada é a água que tem mais deutério, tá? Então pode não ser interessante. Outra pergunta que ela fez aqui que também parece... Obrigado, Carlos, pelo selo, hein? Outra pergunta que ela colocou aí, é por isso que é interessante em jejum beber o caldo de ossos. O caldo de ossos ajuda nesse sentido também, né? De preservar a questão do sal. Mas se você estiver fazendo um jejum calórico, o caldo de ossos não entra. Aí a água com sal resolve, certo? Caldo de ossos é uma belezura, né? Ave Maria. Bom demais. Adoro caldo de osso. Também. Ó, o André falando que a água demais pode dar hiponatremia. Pode sim. Isso. Tem uma doença interessante que chama diabetes insípidos. Na verdade, o termo diabetes, ele significa muita urina, né? Porque essa é uma característica da pessoa que tem diabetes, né? Ela urina demais. Diabetes mellitus, ou diabetes mellitus, como o pessoal chama, é diabetes, muita urina, diabetes, com sabor doce. É diabetes mellitus, né? Que é o diabetes tipo 1 e tipo 2 que a gente conhece. Mas tem uma outra doença, que é chamada também de diabetes, só que é diabetes insípidos, que a pessoa tem muita urina e uma urina sem cheiro e sem sabor, insípida, né?
que é ocasionada por uma falha na produção de um hormônio chamado hormônio antidiurético, que é o ADH, né? Que também é chamado de vasopressina. O hormônio antidiurético é produzido pela hipófise posterior, e faz o trabalho de controle de reabsorção de água nos rins. Então, se a pessoa não produz hormônio antidiurético, ela não reabsorve água, então ela perde água pela urina, assim, de forma assustadora, entendeu? Uma pessoa com diabetes insípidos, ela perde 20, 25 litros de água de urina. Isso tudo, Altran. É mesmo. Se não tiver, ela tem que injetar o hormônio para poder controlar, entendeu? Então ela tem que estar bebendo água, porque senão ela desidrata com muita velocidade. Sim. Desidrata com muita velocidade. É uma doença interessante, difícil de você encontrar. Não é, difícil, fácil, eu nunca peguei nenhum paciente. Nenhuma pessoa, não. E aí, junto com essa urina toda, sai também sais, né? É bem problemático isso aí, tem que regular tudo isso. Né? Mas é uma condição interessante também. E tinha outra coisa que eu ia falar. Esqueci. Bom. Por aqui eu acho que a gente já falou tudo, né? Do roteiro a gente já falou tudo, né? Show de bola. Show de bola. Você tem mais alguma coisa a acrescentar, Felipe, sobre água? Depois de uma aula dessa, meu amigo, que foi da 8ª série até o pré, você conseguiu dar em 40 minutos, porque eu lembrei do meu professor Montoni, da 8ª série, e lembrei do meu professor no pré, falando sobre água. É um assunto que me empolga muito, cara, porque quando você pega, por exemplo, a gente estava conversando aqui sobre, por exemplo, por que a gente não pode respirar água. Sim. Né? É uma coisa interessante. Por que eu só posso respirar ar? Por que se eu mergulhar aí eu não consigo? Tem duas coisas interessantes sobre isso aí. Eu estava até falando sobre isso, pessoal da tribo carnívora. A primeira coisa é que o peixe ele não precisa botar água para dentro e botar água para fora também. Isso é uma coisa interessante. O peixe ele entra água pela boca e sai água pelas brancas, pelas guelras. Entendeu? Então ele faz um fluxo contínuo. Porque a água é mais densa do que o ar. Meu diafragma tem até força para fazer a água entrar, mas não tem força para fazer a água sair. Então, esse é o primeiro problema. Tá entendendo? O segundo problema é que quando a água entra, ela dissolve o conteúdo dos alvéolos pulmonares do surfactante. E aí os alvéolos tendem a colapsar por conta da tensão superficial da água. Sim. Entendeu? E o terceiro problema tem a ver com a concentração de oxigênio. A concentração de oxigênio na água é menor do que a concentração de oxigênio no ar. Entendeu? Mas já desenvolveram, né, tem um filme até interessante, que o nome do filme é O Segredo do Abismo. Não sei se você já viu esse filme. Não, nunca vi não. Antigo. Os caras usam lá, na época era ficção, hoje já existe. Um líquido que você pode utilizar, você pode respirar esse líquido. Ele é um líquido leve o suficiente para você poder respirar, fazer o circuito, e é um líquido, apesar de você ter que fazer um certo esforço, e é um líquido que tem uma concentração de oxigênio mais alta do que a concentração de oxigênio da água. Então isso permite que você desça a profundidades mais elevadas. Legal. Né? Interessante. Legal. Interessante também. Teve uma pessoa que falou aqui alguma coisa. Foi. Eu ia buscar aqui, ó. Falem um pouco da água nas garrafas térmicas daquelas marcas conhecidas que a maioria usam em relação ao alumínio desse produto. A galera do chimarrão aí. Tá falando daquelas garrafas tipo Paco, essas coisas, né? Eu acho que sim. Olha, eu vou te dizer uma coisa, viu, Tice? O ideal seria que todos nós andássemos com garrafas de vidro. Certo? Esse seria o ideal. Entre uma garrafa de plástico e uma garrafa de alumínio, não vê muita diferença, não. Você vai se intoxicar com plástico, você vai se intoxicar com alumínio. Tá entendendo? Agora sim, é o que eu tô te falando. Você andar com a garrafa de vidro, por exemplo, o risco que tem de você quebrar é muito maior, então já fica mais complicado. Tá entendendo? Assim, tem determinadas coisas no nosso mundo que não dá muito pra gente correr. O ambiente nosso é altamente intoxicante, nosso, entendeu? É complicado. Tá entendendo? É complicado. Shot de limão diariamente. Shot de limão diariamente desmineraliza os ossos? Não desmineraliza. Certo? Se tiver medo, toma com canudinho.
toma com canudinho só para não ocasionar problema na boca, entendeu? Nos dentes, tudo mais. Mas a acidez não vai ser suficiente. Pessoal, lembrem que o nosso estômago tem o pH muito mais ácido do que qualquer coisa que você conseguir botar na boca. É um lugar inóspito. É um lugar inóspito. Tá entendendo? Então olha como é interessante. Eu tenho que baixar a acidez daquilo que eu estou tomando, porque senão isso vai acidificar o meu sangue e vai gerar câncer. Sim, se eu tenho que baixar a acidez do que eu estou tomando ou do que eu estou comendo porque vai gerar câncer, eu tenho que baixar a acidez do meu estômago também. Se eu baixar a acidez do meu estômago, teoricamente eu evito o câncer. Não, pessoal. Aí tomar um omeprazol para tu ver o que acontece. Vai. Que aumenta a incidência de câncer. É. Tá entendendo? Então tem que ter muita noção das coisas que a gente tá conversando. Essa história de acidez não é a acidez que causa o câncer. É o câncer que causa a acidez. O ambiente dele que é ácido. Tá? É claro que eu estou falando aqui em pessoas normais que controlam essa acidez, né? esse equilíbrio ácido básico. Entendeu? Mas quem foi que disse que água com limão faz mal, São Novaes? Ninguém falou isso, não. Eu acho que eu sei o que ela está querendo falar. Hum. É um médico que eu já vi, que ele é um urologista, eu acho, do Rio Grande do Sul. Que ele diz que não tomem água com limão em jejum, porque... deixa eu ver se eu lembro. Mas quando a gente toma a água com limão, ela, embora seja ácida, ela vira mais base, né? Com o tempo. Tá certo isso? Não sei de onde é que tira essa ideia, não. Aí ele fala que enquanto não há essa transição, a acidez do limão pode causar ferida no nosso trato Pode digestório. causar ferida na mucosa bucal e pode causar ferida do esôfago. Se você está tomando em grande quantidade, está tomando todos os dias, pode acontecer. Mas é a mesma coisa que pode acontecer quando você está tomando Coca-Cola, isso que eu ia está dizer. tomando Guaraná. A quantidade, qual é a quantidade, né? Foi uma informação meio solta que eu achei que ele falou, assim, entendeu? Agora sim, a galera fica assim, eu tomo um shot de água com limão em jejum. Tá, e você toma por quê? Não, porque disseram que é mágico, que é um pó de pirlim-pim-pim, que não sei o quê. Gente, eu não tomo shot de água com limão em jejum. Eu tomo água com sal em jejum. Só a única coisa que eu faço. Tá entendendo? Você quer dizer que água com limão tem propriedades mágicas? Sabe? Isabela tá comentando, água com limão me alivia o estômago, mas me deu cistite. Será que foi água com limão, Isabela? Pois não sei. A gente costuma atribuir causas. Isso é normal, eu também faço a mesma coisa, entendeu? A gente costuma atribuir causas, mas a gente não sabe. Não dá para dizer que foi a água com limão, do mesmo jeito que não dá para dizer que foi o mel, ou que foi a isso. Sabe? É difícil, é complicado. Tá igual essa história que surgiu, que até o podcast do Souto comentou isso na semana passada, da sucralose. O estudo que foi alardeado aí, dizendo que sucralose dava câncer, causava mutação, etc e tal. Aí os caras fizeram o estudo em placa de Petri, pingando sucralose direto nas células. A quantidade de refrigerante que eu tinha que beber para ingerir a sucralose na mesma concentração ali, eram 5.000 latas de refrigerante por dia. É um pouco exagerado. Você está entendendo? Então, assim, aí a mídia tradicional joga isso na sucralose dá câncer. E fica por isso mesmo, todo mundo começa a achar que dá realmente. Olha, se dá ou não dá, eu não sou a pessoa para dizer isso para você. Tá certo? Só não mas eu estou falando desse estudo especificamente. Eu uso sucralose no meu dia a dia? Não, eu prefiro stevia, tá? Mas também se eu for num local que tem alguma coisa adoçada com sucralose, eu não vou, sabe, não vai me matar por causa disso, né? São Novaes perguntou, água da torneira tem sempre flúor, mesmo em Portugal? Olha, em Portugal não sei, eu sei que no Brasil tem. No Brasil tem muito. É fluoretada na fonte, tá? Eu acredito que seja uma prática internacional, tá certo? Alguns países já proíbem, sabe, Bruno? Já? Mas eu vi que alguns proíbem, alguns mais desenvolvidos. Mas eu não sei Portugal.
Eu acho, se eu não me engano, Suécia e Noruega, se eu não me engano. Não vou nem falar para não falar besteira, mas... Pois é. E aí estão Já vi perguntando isso. sobre filtro. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu não tenho filtro em casa, tá? Eu uso água mineral. Mas se eu fosse comprar um filtro, eu compraria um filtro desse de barro mesmo. Ele é um Normal. bom filtro. Um filtro Não bom. tenho nada de... Ah, eu vou comprar um filtro que custa 300 mil reais porque a água passa por um não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Gente, a gente tem que simplificar a vida da gente. Eu quero é simplificar, não quero complicar, não. Abaixa a complicação já natural da vida da gente. Né? Deixa eu ver. O excesso é o problema? Excesso de quê, MPS Rodrigues? Normalmente o excesso é um problema, né? Excesso de água também é um problema. Inclusive, Falta água o demais excesso. pode lhe matar afogado. Né? Mas, não sei se era esse o excesso que você estava falando, mas a gente tem que ter cuidado com água demais também. Não tem mais pergunta, não. Top. Acho que foi legal, né? Acabamos Conseguimos em cima da hora, esclarecer. meu amigo. Acho que conseguimos esclarecer aí todos os pontos relacionados a essa nossa conversa. Que bela aula, viu, Otran? Foi bom, gostei. Foi bom, foi legal, foi legal. Como que se hidrata um diabético tipo 2? Da mesma forma que se hidrata um diabético tipo nenhum, né? Nós. Não tem diferença, não, André. A diferença do diabético tipo 2 está relacionada com a questão da insulina, mas está relacionado com a questão de hidratação. O pessoal perguntando sobre vacina. Gente, a aula é sobre água, tá? Perguntem no particular que a gente responde sobre vacina. O povo adora. Bom, meu amigo Felipe, muito obrigado por mais uma oportunidade de estar batendo um papo aqui com você. A gente que agradece a aula, Otran. Próxima semana estaremos juntos, 18 horas, mais um Nutrição em Dose Dupla. Mesmo horário. Mesmo segunda. Bate-horário. Mesmo bate-horário. É isso aí. Fechado, Otran. Valeu, meu amigo. Forte abraço. Boa noite a todos. Valeu. Até mais. Tchau, Tchau, valeu.